Olá, nós somos a Flying Pearls, eu sou a Manu, esse é o Minim, e hoje estamos aqui com a Tabs. Oi, gente, eu sou a Tabs, eu sou caster de League of Legends pela LTA Sul e também sou entusiasta de ligas internacionais, como é o caso da LCP. E hoje eu tô aqui pra gente comentar um pouquinho sobre o caminho da CFO aí no MSI, que eu acho que vai dar bons frutos pra galera da LCP. Então, tô animada pra ver eles jogarem. Então tá bom, então, já que o MSI está aí na porta, eu acho que podemos começar falando um pouco do que vem do Patch Note, né? O que isso muda no meta, no geral, que nós vemos que o Ryze vai receber, tipo, nerf, o que impacta porque ele está sendo visto, acho que tanto no mid, às vezes no top também. E é um campeão que tem uma ult que atinge o mapa todo, praticamente, né? Global. E outros personagens interessantes, como o Kindred recebendo um buff, que é um campeão justamente de um dia, De onde é? né? Que ironia, né? Que ironia. Eu acho que isso é muito, assim, é muito. É tudo conspirando a favor das ostras, assim, sabe? Acho que eles têm uma boa chance, né, de continuar indo bem. É uma coisa legal da gente falar também que é a única equipe que foi pro primeiro internacional do ano, que foi o First Stand, que estará nesse MSI também. Então, foi a única equipe que se manteve estável, né, no primeiro split e no segundo split. Porque, de resto, algumas favoritas foram caindo, algumas favoritas não se classificaram no primeiro lugar, algumas ligas tiveram uma reviravolta completa. Na própria LCP, o nosso segundo lugar vai ser a GAN, onde a gente teve uma Talon dominando bastante, né? Por exemplo, que era uma das favoritas, inclusive. Então, muita coisa mudou. Então, para Flying Osh, eles são os únicos, né? Que foram para o primeiro internacional, vão para o segundo. E, de repente, muito provavelmente também vão para o terceiro. E, cara, tem muita coisa também no patch 15.12, 25.12, que foi muito interessante para Flying Osh. Eu acho que o buff na Nidalee também, que foi um buff mais direcionado dela na selva, sabe? O Jundia, ele é esse caçador, tipo, ele é a estrela do time, né? Assim, tudo passa sobre ele. Acho que cada jogador tem a sua importância ali dentro, mas o Jundia, ele é bizarramente muito bom. Ele é muito constante, né? Antigamente eu lembro que a gente falava muito dele quando a gente precisava enfrentar ele, né? Nos MSIs aí da vida. Nós, como times brasileiros, assim, a gente sempre ficava, nossa, o Juju é de Sejuani, fica de olho aí. Mas aí o cara tem uma Kindred como pocket pick dele. Ele tem uma Nidalee também, né? Como a gente falou. Então, eu acho que tudo isso ajuda ainda mais no cenário de Fearless Draft, né? Que é o que a gente tá agora, que você precisa ter mais pool, né? Nos campeões. Eu acho que um buff também que é muito interessante, na minha opinião, e que pode. Não é que vai substituir o Ryze, mas a Ultimate funciona de uma maneira parecida ao TF, porque agora ele tem menos tempo de recarga no R, né? Então, o Ryze sendo nerfado, ele vai ficar de lado. Não sei se ele vai querer completamente deixado de jogar. Talvez vai deixar de ser prioridade, porque no jogo 4, no jogo 5, talvez ele apareça, né? Com um monte de coisa banida. Mas o TF, eu acho que o buff principal nem foi o buff do E, que deu um pouquinho mais de velocidade de ataque, é o buff da ult. Diminuiu 20 segundos no primeiro nível. Então, assim, você vai poder usar mais ults enquanto estiver ali entre os 6, né? Antes ali de upar o seu segundo nível no 11. Então, assim, uma coisa pra mim que eu vejo muito talvez do Ronkill jogando. Ele tem o caráter de carry, mas de repente com esse TF aí. Tem uma LeBlanc, ele gosta de assassino, ele é muito bom de Akali. Então, uma LeBlanc que foi bem bufada, o dano da LeBlanc aumentou legal, de verdade. Então, o patch do MSI, o patch anterior também, parece que foi feito para CFO brilhar, principalmente com o Junja e o Ronkill, que talvez foram jogadores que chamaram a atenção. Eu botaria o K-Wing também aí nessa equação, que eu acho que ele é muito bom de iniciação, cara. Ele, na final, principalmente, que ele fez, assim, ele é muito bom de campeão de iniciação, mas esse patch tá bem a carinha do Junja e do Ronkill, sabe? Acho que vai ajudar a Flying Oyster. Porque, tipo, se eu não me engano, o patch anterior, ele dá um nerf Azir, Nathalie e Uhum. na área. E eram os principais mid laners junto da N ali, estavam Sim. aparecendo.
E a Thalia também é um campeão que tem essa presença de mapa. E com o Ryze nerfado dela também, nós temos apenas o TF. E eu não sei se o Galho talvez apareça, porque o Galho tava dando bem as caras ali. Não, eu acho que o Galho, principalmente contra TF. O Galho, porque são dois ultimates que se movimentam muito, né? Que se teletransportam, né? Então, o Galho em cima do TF, até porque o Galho ele é muito bom contra campeões de dano mágico, né? Então, já ajuda um pouco pra segurar um pouco do dano. E aí, tipo, o TF ultou, o Galho aproveita. A ult do Galho demora muito mais pra cair, mas tem um impacto maior, né? Ela tem uma área, ela chega dando escudo. Então, eu vejo o Galho continuando no meta, principalmente se o TF realmente vingar. Ele já vinha vingando, aparecendo no jogo 4, no jogo 5, de LCK, já vinha aparecendo. Então acho que com esse buff e com o Ryze nerfado, com o Thalia nerfado, os campeões de muita movimentação vão sendo enxugados, né? Então, TF Galho, eu vejo aparecendo bastante, assim. Eu acho que pode ter essa condição melhor de serem eles agora que vão ditar o ritmo da mid lane, igual a Thalia, por exemplo, e a Ahri já ditaram por um tempo nos patches anteriores. Sim, e também tem, acho que o que mais chama atenção também é que tem a Aura, né? Eu não lembro de ter visto ela nas outras ligas, porque aqui no Brasil ela deu as caras por causa do Mireu, né? Porque Sim. ele joga muito, então eu não sei muito o que esperar, na verdade. A Aurora, ela teve um buffzinho, né, no R, né, no dano do R, então eu acho que ela vai continuar sendo jogada. Talvez aumente a prioridade, né, inclusive por conta dos outros nerfs também. Sim. Porque ela tava sendo uma opção de, tipo, no Fearless. Ela não era a principal opção, talvez, mas acabava rolando quando precisava de algo assim. Então, se precisasse de combo, né, de continuidade, tipo, Nocturne e Orianna, mas você pega o Nocturne e outro time bane Orianna, então pega, o que você tem? Você tem a Aurora, por exemplo, vai com a Aurora também, talvez ela substitua a Thalia nesse ponto, né, ao invés de você jogar de vai Thalia, que era o principal combo, né, vai Thalia, Ahri Thalia, agora com elas nerfadas, talvez a Aurora, ela ganhe um pouco mais ela se sobressaia na frente dessas campeãs nerfadas, que assim, são nerfs que, na minha opinião, não retiram completamente as campeãs do meta, né? Principalmente a Thalia, porque ela teve ali uma questão de diminuir um pouco de dano no Q e assim. A Thalia não é a campeã pra dar dano, sabe? Ela é a campeã pra gerar recurso, pra rodar o mapa, pra acertar um W, sabe? Pra dominar o terreno com E. Então, perder um pouquinho de essência mágica, um pouquinho de dano no Q, eu não vejo ela sendo completamente esquecida. Mas nesse mesmo ponto foi bufada a Aurora, porque ela ganhou a essência mágica e ela ganhou um pouco mais de dano. Então, assim, talvez exista mais essa possibilidade. Em vez de, no jogo 1, a Fúria, por exemplo, dá o exemplo da Fúria, que eu gosto muito desse exemplo. A Fúria, cara, assim, todos os jogos de playoffs que eles tiveram, todos os jogos de número 1, eles trouxeram Thalia. Todas as vezes que a Fúria entrava numa série MD5, o Tuto jogava de Thalia. Então isso mostra bastante de como a Fúria gosta de jogar, sabe? Então talvez não seja a Thalia que não vai sair no jogo 1, talvez seja a Aurora. Sabe? Mas ainda assim é uma campeã de muito conforto, né? Mid laners que a gente vê aí no MSI, como o próprio Tuts, Faker, Chove, Knight, assim, gostam bastante da campeã. O Ronkill, eu acho que ele, sendo como jogador de mecânica, eu vejo ele se sobressaindo mais com campeões como a Kali e a LeBlanc, por exemplo. Mas outros carries, né, como a Z, como o Victor, mas a Thalia também é uma campeã que aí seria já um outro ponto, né? Em vez do time jogar pra ele, o time jogaria pro Junja, provavelmente, ou então pra algumas outras rotas laterais. Mas é isso, acho que a Thalia não vai sumir, né, completamente, ainda vai estar lá. Talvez não seja mais a prioridade. Sim. Desculpa, teve alguém miando aqui. Perdão. Nada. Mas eu acho que um dos pontos, quando se vê aquela lista do último patch note, eu acho que vamos dos AD Carries mesmo. Nós temos o Fracena, que estava sendo um dos picks mais interessantes. O Varus também. E eu acho que a Kalista, que é sempre uma das estrelinhas, geralmente, do competitivo. Sim, né? sempre. Tendo ali, mas como sempre, a Caixa aparece para ter aquele buffzinho, para ter um destaque. Sim.
Não tem jeito. Não é interessante, né? Que eu não acho que é coincidência. A Kalista e a Nico foram nerfadas no mesmo patch. Então, essa é uma dupla que vai perder bastante força, né? Em questão principalmente da lane, né? Porque, por exemplo, a Kalista agora tem mais tempo de recarga no Q. Então, é um segundinho a mais, mas é um segundo a menos de pressão. De repente, times que estão acostumados, né? Até a Kalista para pegar pressão, por exemplo, para fazer o dragão. Ou então para pegar pressão para você fazer rotação, para você trocar fazer o lane swap, para você pegar pressão para Vastilarva, por exemplo, você já vai ter um segundo de atraso. Isso em si já pode desbalancear times que estavam muito bem com essa circunstância, sabe? Com essa situação. Então, eu acho que são nerfs que já importam muito. A questão da Nico também perdeu dano no Q. Funciona muito, principalmente na fase de rota. Muito dano nas teamfights, até porque ela é suporte, né? Mas é uma campeã que na fase de rota vai ser menos chata. Então, cresce em outras oportunidades. Talvez não diretamente aqui, porque não foi bufada, mas é uma Ashe que aparece mais, porque é uma campeã que naturalmente tem pressão de rota, sabe? A Zeri, por exemplo, que foi muito bufada, que já tem uma outra proposta, não é uma campeã forte na lane, mas que ganhando mais dano na ult, né? Que, tipo, a Zeri com a ult, ela muda completamente, sabe? Ela ganhou mais dano, tem mais relâmpagos também. Então, eu vejo que vai tirar um pouco desse foco da Kalista. Teve um buffzinho no Aphelios, mas o Aphelios ele já é muito tímido, né? Naturalmente, ele já é um cara tímido. Então já vai ser aos poucos que ele vai se mostrando, mas Ashe, o Varus também, apesar do nerf, eu acho que um nerf de armadura, sabe? É uma coisa muito mais voltada ali pra fase de rotas. É uma questão que deixa ele mais vulnerável, mas a força dele de dominância de rota ainda tá lá. Ele ainda tem muito dano no Q, tem muita distância. O E também atrapalha muito. Então, acho que abre um pouco mais espaço pra uma Ashe, a Zeri, que tá voltando agora. O Varus vai continuar lá. A Kalista, ela já tava meio. Apesar de ser uma campeã muito forte competitiva, ela já não era mais aquela campeã que aparecia no jogo 1, né? Até porque normalmente ela era muito banida. Mas, por exemplo, aqui na nossa LTA Sul, às vezes ela passava batida, não era escolhida. Então, acho que o Varus ainda continua muito forte, o Ashe cresce um pouco mais, a Zeri, né? A Kai'Sa, como vocês falaram, que é uma campeã que sempre aparece em internacional. Aí se a Kai'Sa vem, a Xayah também vem, porque a Xayah é muito boa na lane contra a Kai'Sa. Então, é um patch, pra mim, como todo, que deixa as coisas muito em aberto, assim. Que você poder escolher coisas diferentes, sabe? Acho que deixa a criatividade do time ele falar mais alto. É bem o freelance draft mesmo, né? Tipo, tentar trazer essa variedade, não... Porque geralmente em time internacional quer aquele clichê, né? Tipo, sempre cai isso ali, é sempre aqueles bonecos que estão no meta, e aqui não, que tipo, você tem que se adequar ao meta também, mas você tem que tipo, explorar todas as possibilidades possíveis para chegar tipo, no jogo 5 e você ter um campeão ali que dê pelo menos para fazer alguma coisa, né? Sim, e ainda tem uma parada que eu gosto muito de campeonato internacional, é basicamente o intercâmbio ali entre regiões, sabe? O choque entre regiões. Na LEC, inclusive a LEC, eu acho que é uma região que tem mais piques diferentes e não por conta do fillers. Às vezes aparece em jogo 1, porque, pô, tem a Nico top do Mirin, sabe? Do top laner da MCOI, assim. Então, aí tem esse choque. Por exemplo, pô, ele chega de. A Nico, beleza, a Nico perdeu um pouquinho de dano. Mas ele chega no MSI e pá, pega a Nico top. Aí todo mundo amassa e todo mundo, pô, meu Deus, agora eu vou ter que jogar de Nico top. Então começa a jogar de Nico top também, sabe? Então eu acho que isso também faz bastante diferença. A própria Camille do Ronkill. Tudo bem que pode ter sido uma coisa muito mais de situação ali, mas, pô, ele pega a Camille de novo, na mesma matchup, na mesma situação. Os caras vão olhar pra ele e vão falar, beleza, agora eu vou ter que jogar de Camille mid. Sabe? Eu vou ter que me virar aqui pra me adaptar e jogar com essa Camille mid. Então, assim, eu acho isso muito, muito bacana também, porque vai trazer o meta de cada região. Além de ser fearless, tem essa questão de que talvez um cara vai trazer uma coisa muito forte, você percebe que é muito impactante e vira o meta do campeonato, sabe? Eu acho isso muito bacana também. Eu me lembro quando o Cap jogou de Nautilus mid, eu não lembro qual torneio, tipo, virou febre. Era o MSI, tipo, porque ele fez aquilo funcionar. Eu acho que, tipo, uma característica do Caps, tipo, ali de fazer, tipo, pegar um boneco, tipo, Vayne mid, vai ali, sabe? Eu acho que isso diferencia os jogadores no Players Draft no geral. Sim, sim, sim. E chama a responsabilidade, né?
Sim, e eu acho que, tipo, o que ajuda a ser full também é. Acho que não agora pro top, não só, tipo, em relação ao buffs e nerfs, é que eles têm dois top laners que revezam posição. E acho que, tipo, isso é essencial num filler draft que, tipo, esse top aqui não joga tão bem com esse boneco, mas o outro top sim. Então eles revezam nesse trabalho conjunto. Sim, eu particularmente, assim, eu acho muito bacana essa questão da CFO revezar. E reveza no sentido de. Eu acho que o Rash mais ali na semifinal da LoL, e principalmente na final, o Rash acabou jogando mais. Mas é uma divisão muito, assim, certinha, sabe? Às vezes um ou outro joga 2, 3 partidas a mais, mas é uma coisa que eles. Não tem um titular e um reserva. Os dois são titulares, sabe? Então eu acho isso muito legal da CFO. Eu, particularmente, gosto de você ter jogadores reservas. Eu entendo que às vezes eu vejo algumas pessoas, às vezes das torcidas, por exemplo, ao redor do mundo, não gostando muito. Eu entendo por quê, porque parece que você tá desperdiçando, né? Você tá focando muito em um jogador, 2 jogadores, onde você poderia focar só um, focar em melhorar só um. Mas eu vejo que tem muito valor, justamente para surpreender o adversário, para você poder retirar o melhor, né? Você ganha uma carta a mais. Você retira o melhor de cada jogador. E para CFO, não é uma coisa jogada. Não é como se fosse assim, ele vai jogar um jogo, o Rash vai jogar um jogo, o Drive vai jogar outro. O Rash vai jogar um jogo, o Drive vai jogar outro. Não, a gente entende o porquê que isso acontece. Acho que quando eles começaram a revezar, tinha muita parada o Driver é mais o tanque. O Rash, ele já é um pouco mais do dano. O Rash já joga de Jace, de Dali top. O Driver, ele já traz já mais um Gragas, um Sion, sabe? Eu acho que hoje em dia, com o Fearless, acaba que os dois têm que jogar de tudo. Mas tem muito mais essa questão, às vezes, do Rash puxa um pouco mais de recurso e o Driver ele é um pouco mais de dar o recurso pro time, ele é um habilitador. Então, eu acho que é muito bacana você ter essa oportunidade de ter 2 jogadores muito bons revezando. Porque assim você, como eu falei, você tem uma carta a mais pra jogar. E aí o adversário não sabe, quem vai começar? Beleza, o Drive vai começar. Então no próximo jogo o Rest vai jogar. Não, o Driver vai continuar jogando, sabe? E aí o Driver, pô, você sabe que ele é muito bom segurando pressão. Aí você já constrói um draft ali, vamos supor, o Bin vai jogar de Camille, mas você já sabe que o Driver joga muito pegando pressão, segurando pressão. Será que vale a pena jogar pro Bin nesse jogo? Mas ele tá de Camille, e agora? Não vamos jogar pra ele? Então tudo isso, tem todas essas opções, sabe? Então eu acho muito bacana o trabalho da CFO de trazer dois nomes. Além do que, o Driver já é um jogador que tá se renovando mais por agora. O Rest já é um jogador bem mais experiente, né? Até mesmo de idade. Então, eu acho que além disso, você ainda dá condições do experiente se renovar e do novo ter um tempo ali de aprendizado, de conseguir aprender também. Os dois devem aprender muito um com o outro, né? Eu imagino. Então, como um todo, para mim, é só ganho. Ainda mais da maneira como eles jogam, né? De ter uma estratégia para cada um dos jogadores. Sim, sobre a dinâmica dos dois, a questão de acharem que você talvez desperdice potencial de treinar só um e melhorar muito esse só um, é meio que, às vezes, falácia, porque o Driver e o Rest, eles não. Não existe uma competição ali, sabe? A Uhum. ideia é os dois melhorarem juntos, e eles Sim, melhoram, tanto que eles compartilham alguns campeões. sim. Por exemplo, você falou da matchup contra, sei lá, um Bin. Ambos jogam de Ace, sabe? Não necessariamente porque porque tá com Rest, vai jogar de Jace, Uhum. e com Driver não, sabe? Não é tão simples, é algo tão bom de se explorar. Os dois evoluem juntos, e como você falou, o Rest jogou pela J-Team e o Driver também. É, porém, tem essa parada que ambos se ajudam a evoluir, e um, obviamente, tá chegando em uma certa idade que não impede ele de jogar, mas tá chegando em uma certa idade e o outro tá vindo de um certo começo, que não é tão Uhum. começo, mas é um certo começo, e eles se ajudam nisso. É algo muito mais benéfico pro time, menos, pô, eu quero ganhar lane. É mais a ideia de, pô, eu posso tirar o recurso daqui e jogar ali, o que funciona com o Ronkill também e com o Jungia. É, e é isso. Acho que nessa questão toda dá pra interligar
é o ponto dos confrontos. E como você falou, e como é bom no internacional, você vê essa parada de terem que se adaptar a outra coisa que, pô, nunca viram. A Camille do Uhum. Ronquillo, como, sei lá, o driver joga de galho, pô, é capaz de você ter que se preparar pra isso, sabe? Você não sabe. É, Sim. então, eu acho que é, a questão dos buffs, eles, por exemplo, os buffs do mid, os, a maioria dos mid laners aí, eles compartilham uma champion pool, mas, por exemplo, o Honkyu e o Faker, inclusive, criando a narrativa de que ele é o jogador mais novo do torneio e o Faker é o maior da história. É. É, tem a possibilidade de eles se enfrentarem no primeiro jogo que tiverem, a T1 e a CFO. E aí se criam inúmeras possibilidades, inúmeras linhas de tempo. Uhum. E eles têm essa parada aí, falando agora de possíveis confrontos, talvez, de juntos da Champion Pool, da CFO mesmo, e de como o time funciona. Mas eles jogam de Azir, de Akali, eles gostam muito de Victor, eles têm esse negócio com a Ahri, com Sylas, Cork, basicamente. Eles compartilham uma Champion Pool, mas funções diferentes, Uhum. apesar de um poder fazer o que o outro faz também. O Faker sendo uma figura tão principal na T1, enquanto Hongyu também é uma figura muito principal, muito importante na CFO, mas que não necessariamente pesa quando não performa tão bem. Quando eu vejo mais a T1 dependendo tanto do Faker performar, sabe? Não, sim, eu concordo de verdade. O Ronquil, quando o Ronquil tá bem, cara, o time, ele desliza, voa. Nossa, a CFO, ela. Eu acho que ela joga com o seu máximo, mas quando o Ronquil não tá bem, ele ainda consegue participar de algumas coisas. E o Faker, talvez quando. Como ele é. Hoje em dia já diminuiu muito isso, né? Mas antigamente ele era muito o mestre e seus 4 pupilos, sabe? Ele é os jogadores novinhos lá e o Faker, né? Simplesmente o maior de todos. É muito difícil ver o Faker, cara, ele empenar um jogo. Muito, muito difícil. Mas normalmente, quando ele não tá bem, ele não costuma ser muito ativo no mapa. E quando o Faker não está muito ativo no mapa, teoricamente a comunicação também não tá daquele jeito que a T1 gosta, né? Mais assertiva com o Faker dando as calls. E aí, quando não tá com essa comunicação, a T1 se perde. A gente viu isso um pouco, né? Anos atrás, quando o Faker ficou um tempo fora. Eu lembro que a T1 ainda conseguiu se classificar pro Mundial, mas ele foi aos trancos e barrancos, que eles não sabiam o que fazer, não sabiam o que fazer sem o Fake. Sim. Então, como ele tem muito essa posição de líder, né, de liderança muito forte, realmente, quando ele não vai bem, o time da T1 tende a dar uma patinada, né, de mal. Mas quando o Ronkill não vai bem, o time realmente muda quando ele tá bem. Mas quando ele não vai bem, pô, cara, tem o Jundia do lado dele. Tem o Dogo, querendo ou não. Pô, o Dogo cada vez mais vem se tornando um dos grandes jogadores, né, da região. Passou um tempo lá na LPL, voltou agora pra região. Então, ele traz muito dessa responsabilidade pra si também. É um jogador muito bom mecanicamente. E o Jundia nem se fala. Então, eu sinto que a equipe da CFO tem várias outras estrelas pra brilharem. Talvez a que mais brilha seja do Ronkill, de fato. Quando ele tá bem, bizarramente, ele joga bizarramente muito bem. Mas eles têm outros alicerces, digamos assim, pra ajudar quando o Ronkill não tem aquela. Não é nem que ele não vai bem, mas quando ele não consegue pegar a vantagem do início, ele é um cara que domina muito rota, né? Então, quando ele não consegue pegar aquela vantagem desde o início, o time pode dar uma ralentada, mas sempre tem alguém ali pronto pra pegar o protagonismo, sabe? Tem, total, total. A dinâmica top funciona também pra isso. O Dogo, ele gosta dessa maluquice de ser a estrela, mas não porque ele é arrogante, porque ele quer ser protagonista. Ele só quer fazer a jogada, sabe? Então ele resolve muita Sim. coisa. Com a Caitlyn dele na final da Upper contra a Talon, ele fez isso.
com o Smolder junto do Honkyu de Aurelion. Então, eles têm meios, junto de Sim. muita coisa. O Jungia basicamente cria esse começo de jogo, esses primeiros 15 minutos, ele cria isso. Sim. E o Honkyu, ele absorve. Ele costuma absorver, ele gosta de ganhar lane, e ganha geralmente, mas quando não consegue, ele absorve tudo. E o jogo vai. Até que o que o Jungia fez até agora, ele tem efeito, sabe? E nas lutas o Honkyu é muito efetivo e tal. Mesmo eles não dependendo totalmente só dele, sabe? Uhum. Então, é engraçado. É um time que, pô, tem muitas maneiras de jogar. E é divertido ver. É divertido ver jogar. Não, eu acho que é uma equipe que traz essa, essa alegria, né? Eu acho que, pra mim, atualmente, o maior sucesso dentro do League of Legends são equipes que conseguem mesclar e isso gera também um trabalho de base muito forte, né? Precisa ter uma comissão técnica ali, uma staff como um todo disposta a isso. Então, times que conseguem mesclar jovens, né, novatos, como é o caso do Ronquil, cara, é o jogador mais novo aí que a gente tem, vai fazer ainda, vai chegar à maioridade ainda, um jogador que tá começando a sua caminhada agora como jogador profissional e já é muito promissor. Jogadores novatos com jogadores experientes. E foi o meio termo perfeito aí pra CFO, meio termo muito bom que a gente tem na Fúria também, que é o caso. A G2 também é uma equipe que tenta um pouco isso. A T1 tentou isso e hoje colhe todos os seus frutos aí, sendo campeão mundial 2 vezes em sequência, por conta de ter confiado no seu trabalho de base. O próprio Ronquil, ele é uma joia da equipe, né? Então, da organização. Então, eu sinto que você ter novatos com experientes traz esse ar mais alegre. A criatividade que normalmente os novatos trazem, né? Uma outra visão, às vezes, sobre as coisas. E a calmaria, né? A pontaria, a decisão, a condição mais certeira que os experientes trazem. Né? Então, eu vejo muito disso na equipe da CFO, que eles têm a mescla perfeita. Né? O Driver, ele pode não ser um jogador que começou muito recentemente, mas que ele vem se desenvolvendo aos poucos, né? E ele traz toda a parada dele também nas redes sociais, faz as dancinhas. Um dia eu vou fazer a collab com ele, um dia eu faço a collab com o Divo, fazendo dancinha de LOL. Pô. Eu adoro ele, acho ele muito bacana, ele é muito alto astral. Isso eleva o astral do time, né? E com as experiências, né? De Undia, o Dogo, né? O próprio Kewing aí, que provavelmente suporte é o principal nome da liga. Então, eu sinto que essa alegria, né, é deles contagia. E só contagia a gente porque eles têm essa alegria dentro de si e eles levam pro Rift, né? Justamente com esses piques diferenciados, essa questão da troca dos top laners que parece que se dão tudo super bem, não tem essa competitividade, como vocês falaram. Então, realmente é um time muito divertido de ver jogar. Lembra realmente os bons e velhos tempos ali da antiga PCS, antiga PAC, que já deram o que falar aí, né, mundialmente. Sim. É uma equipe completa. Eu tinha comentado sobre a Flash Wolves, como, como o destino não quis que eles fossem tão longe. Sim. Sempre tiveram problemas, mas essa CFO, eles têm problemas. Eu acho que eles se adaptam muito bem, muito rápido às situações, Sim. de jogo para jogo, semana a semana. Porém, eles têm peças que se completam. É muito, muito bom de ver. A questão da experiência que você falou, o Jungia faz esse papel pro Honkyu, todo time, né? Mas, tipo, o Jungia e o Honkyu tem uma relação muito boa. E, obviamente, o Driver e o Rash, porque, porra, são os top laners. Mas, é um time pra se ver nos próximos meses, nos próximos anos. E, ah, eu acho que sobre o time como um todo é meio que isso. Eles são tudo isso. E é uma equipe que tá em ascensão ainda. É uma equipe que tá em ascensão e já vem ganhando. Né? Sim. Já vem ganhando títulos. Então, ainda tem muita coisa ainda pra eles passarem. Eu vou voltar no ponto do Ronquil. Pra mim, ele é uma estrela, assim. Ele é provavelmente a maior aposta da região como o próximo grande jogador, sabe, da liga. Então, é muito bacana ver que ele é um jogador muito novo que
não treme perante os grandiosos, né, da liga, assim, jogando contra o Fofo, por exemplo, que tem uma super carreira na LPL, né, também. Assim, o Emo, ele também, o Dagan, né, o jogador Dagan, o midlane Dagan, o Emo, ele também tá no... Ele segue o mesmo caminho, mas talvez o Ronquil ele tenha um ambiente melhor para se desenvolver, então ele conseguiu mais rápido, né? O Emo também é um jogador muito novo, mas o Ronquil ele já conseguiu mais rápido. Então, para mim, cara, ele é o futuro. O Ronquil, ele é o futuro para a equipe da CFO agora, que acho que daqui para frente é continuar construindo times ao redor dele, sabe? Que ele vai continuar brilhando. Simplesmente. O Ronquil, ele tem esse ambiente. Vale lembrar que o Emo, quando ele subiu pra GAN, realmente foi uma situação horrível, complicada pra liga. Sim. Que foi a situação dos bans. Sim. Mas ele continua hoje, ele reveza com Ares no mid. Mas falta pra eles isso. O Ronquil realmente teve esse ambiente mais bem preparado e melhor pra ele crescer. Eles têm esse cuidado com ele. E levando em conta que, não sei, a LPL ela gostou por muito tempo de pegar jovens taiwaneses e levar pra liga. Uhum. Eu acho complicado, eu acho que o bichinho é geracional pro mundo inteiro, pô. De 7 anos de jogar desse jeito é uma parada doida. É uma parada doida. Ainda mais tem esse lance que, enfim, a Manu pode falar muito melhor do que eu, de como você percebe no Ronquil que é outra geração que tá chegando, sabe? Uhum. Os ídolos dele, que é a Manu, sabe? Então, você pode falar melhor, Manu. É que sobre o Chove? Sim, acho que sim, acho que é Eu uma parte acho que, importante. acho que junta muita coisa. Tipo, tem a gameplay do Chove, o fato, tipo, a gente é dominante, por mais que, tipo, tenha demorado pra vir o primeiro título internacional do Chove lá ano passado. Eu acho que tem a questão de personalidade, sabe? Eu sinto que o Chove, ele conquistou, tipo, não só a galera dos gamers ali, mas, tipo, os torcedores, porque tem um carisma, ele é todo fofo, sabe? Sim. E eu acho que é isso que encanta, sabe? É um jogador que tem gameplay e tem personalidade. Eu acho que É isso. o Goku também tem esse caminho pra seguir, sabe? Porque é uma coisa que eu sempre bati tecla desde o meu TCC, tipo, que não basta tipo, o jogador jogar bem, ele tem que saber se destacar com personalidade, sabe? E acho que é isso que influencia muito. Total. E personalidade essa equipe da CFU tem de verdade, né? Que a gente vê o que eles fazem, as brincadeirinhas. No próprio jogo em si, né? Nos drafts, como a gente falou, teve a Camille do Ronquil, tem alguns outros picks também. A questão deles trazerem só deles trazerem a proposta de dois top laners simultaneamente, já tem que ter muita personalidade. Eu gosto muito de coisas diferentes. Você tem coisas diferentes do LoL. Eu gosto muito, por exemplo, dos underdogs. Eu gosto muito das equipes que ninguém espera nada e dá tudo. E você tem uma coisa diferente que é... Cara, eu tenho 2 top laners, ponto. Não é um reserva e um titular. Quem conhece sabe. São 2 top laners. Cada um funciona de uma maneira específica. E os 2 também se completam. Então, isso por si só, pra mim, já traz muita personalidade da equipe. Que é uma equipe que, assim... Pode e vai surpreender. Quem não espera muito da CFO tá enganado. É melhor já esperar bastante, porque eles vão surpreender no MSI, eu tenho certeza. É a equipe que chega como maior dominante. A equipe regional que teve a maior dominância. Então, fora a Genji, né? Que a Genji é bizarra. A Genji é invicta, né? A gente vai em outro parâmetro, tá? A Genji tá lá em cima, deixa ela lá. Beleza? A gente tá falando um pouco mais do mundo mais humano, ok? Eles são deuses. Mas é uma das equipes regionalmente falando que chegam com maior dominância. E não é uma liga que é com um nível baixo. Nem um pouco disso. É uma liga que agora recebe influência de várias outras ligas que agora fazem parte desse ecossistema da LCP e que
traz várias referências, que traz vários jogadores, que renova jogadores antigos, que também consegue trazer novos jogadores. Então, é uma liga que, para você conseguir dominar, né, diante dos nomes que eles têm, como os nomes da Talon, como os próprios nomes da GAN. Então, é uma coisa difícil, não é fácil de se fazer. E eles conseguiram manter essa dominância e vem, com certeza, muito fortes. Eu tenho certeza que as outras equipes, por exemplo, da LCK e LPL, reconhecem isso, sabe? Por isso que eles não vão desmerecer a CFO de jeito nenhum. Sim. A questão da liga. Da liga, acho que pra falar mais um pouco disso, o Driver e o Rash, eles não são, por exemplo, um top laner que era pior ou melhor. Eles são dois que sempre atuaram em alto nível. Os dois, se eu não me engano, foram os dois pro Mundial. Talvez o Driver não tenha ido, mas eles eram de alto nível na PCS. Tem toda a questão da personalidade. O Driver falar que ele queria mostrar os músculos dele pros Zeus. Pô, é foda. Sensacional. E ele fez isso no palco, né? Fez. Foi pro Zeca, eu acho. Foi pro Zeca. Ele queria mostrar pro Zeca ou pro Zeus. Mas acabou não acontecendo. Eles, tiveram que poupar. E em bom momento ou não, de algumas figuras da liga, são figuras, assim, por mais que não sejam de LCK ou LPL, históricas. E algumas são, sim. Sim. O Wave, que, é o nome do Japão, jogou na Europa, ano retrasado. O Karsa, que, era o Korean Killer, sabe? Jogou na China, foi pra semifinal de Mundial, perdeu inclusive pro Sword Art, e Sim. foi muito bom, foi muito bom assim, foi bonito de ver, foi uma história bonita. Que ano foi aquele, né? Sim, Grande ano. Foi absurdo. A própria GAN, a GAN quando surge em 2017, vem de um Vietnã que em 2016, contra, inclusive a NTZ, por exemplo, era Saigon Jokers, era um time esquisito de ver, você não imaginava que um split depois eles iam fazer aquilo, iam desafiar a TSM, a própria Flash Wolves, iam ganhar do Supermassive, que era a Turquia na época, né, era uma mini potência, então, Sim. são jogadores, muito bons, e jovens talentos que vêm se consolidando no Vietnã e na própria Taiwan, Hong Kong. É uma liga bem honesta, bem boa de ver. Gosto muito. Eu sinto que é uma liga que já teve muitas glórias no passado, teve um tempo ali de hiato, digamos assim, porque as outras ligas pegaram os talentos, né? Como vocês falaram, o Carça foi pra LPL, o Sword Art foi pra LPL, chegou aí pra América do Norte também. O próprio... Caraca, como é que eu esqueci o nome deles? O Sofieme também foi pra outra liga, sabe? Então, acabou que teve um gapzinho ali de uns 2 anos, pelo mais ou menos que eu lembro, que a liga acabou perdendo um pouco da questão da sua popularidade e agora vem retomando, né? Tudo que a CFO vem fazendo. A GAN, que agora eles se junta, né? A esse ecossistema da LCP, que já é uma equipe que dá o que falar aí há tempos. Então, realmente, eu acho que é uma liga que precisa ter um pouco... Dar um pouco mais de atenção para a LCP não seria ruim. Acho que as pessoas iriam gostar. Mas, sabe, os fãs brasileiros que gostam de acompanhar a LPL, por exemplo, cara, se você não tá vendo a LCP, você tá perdendo uma boa parte da própria história da LPL em si, né? De quantos desses jogadores que não foram pra lá, da Sunning, né, de 2020, que fez história, né? Então, é uma coisa que realmente que acho que deveria pegar um pouco mais a atenção da galera. E com a CFO crescendo tanto, numa equipe que desde o ano passado aí já vem mostrando as garras, já fez um bom first stand, né, que tem essa questão do carisma, eles são muito carismáticos, eu acho que é questão de tempo pra galera aqui do Brasil também começar a ter um pouco mais de digamos assim, de identificação,
né, com essa liga, com esse time, como todo, que as outras voadoras é um nome super legal, tipo Flying Oyster. Você só já é um nome super legal. Né? Então acho que já chama um pouco a atenção da galera e de repente seja nesse MSI, sabe? Talvez seja nesse MSI a mudança de chave. Se a CFO for bem, cara, é bom pra toda a região. E com certeza eles terão mais nessa audiência. Pô, vamos supor, já começam o MSI batendo na T1, que é uma das equipes possíveis. É uma T1 que chega hypada, mas que foi fragilizada o split inteiro. E é uma CFO que vem no ritmo desde janeiro. Desde quando começou a liga, eles continuam nessa linearidade. Então, basta eles irem bem contra um time da LPL, LCK, de LEC eles já até quase conseguiram, né, no começo do ano. Mas basta isso, que aí eu vejo que as coisas realmente vão mudar pra eles. Sim, sim, sim. Acho que eu já falei, mas eles têm. Não é nem sorte, porque eu não acho que eles são baseados em sorte, mas eles têm uma mão do destino que a Flash Wolves não teve, infelizmente. Eles têm tudo pra ser uma É. equipe não só da região, mas mundial. Você estava falando da relação com a LPL, por exemplo. Recentemente mesmo, a gente tem uma relação muito boa que conversa com outro assunto de mais cedo, que é o Jiang da UP, Uhum. o top laner. Ele começou do solo queue, ele era ano retrasado, ele era mono Riven. Até hoje, ele adora Riven. E a impressão que dá assistindo ele ano passado na Frank Sports é que o Gemini, que era da CFO, ele fazia o que o Jungia meio que faz com talvez o Honkyu. Ele segurava, falava, pô, segura um pouco a barra aí, tá ligado? Pra ele não ir demais. E conseguiu fazer essa transição entre você, pô, você é um moleque que saiu da solo kill, você tá jogando na sua casa, pra jogar em estágio, pra jogar em um lugar internacional, sabe? Um lugar na LPL agora, que ele tá na China. Um Jiang, o Sofm que você falou, a Vikings, que é uma Uhum. organização, só existe hoje porque o Sofm investiu o dinheiro que ele arranjou na China jogando lá, na Vikings e criou a Vikings e, enfim, é uma relação muito direta que eles têm com a China, até com a LCK. Eles usam muito talentos da T1 e tudo mais. É, eu me animo muito com essa região, não tem muito como. Mas é muito bacana ver isso, sabe? Dá pra perceber o quanto que vocês gostam. Nada paga isso, a animação, da falar das coisas que a gente gosta. Não tem jeito. Sim, É bom sim, sim. demais. Sim, sim. É... Ah, uma última coisa. É... A região, chamando de APAC, porque muda tanto de nome, de LMS para PCS, agora para LCP. É, o Maple, por exemplo, quando ele surgiu, foi no susto, quase, porque tinha a HQ que tinha batido o Shaoui, mas ele é uma coisa mais. Pô, isso já existia antes, sabe? Aí o Maple surge na. Acho que ele já tava na Gama Beers. E aí depois vira Flash Wolves e aí continua. Ele vira um puta jogador. Eu acho que o último talento da mid lane, por exemplo, que eu lembro da região T, é o próprio Fofo. Uhum. Que Sim. assim, ele às vezes ganha da lane do Honkyu, às vezes não ganha. Perdeu a série pro Honkyu, não tem jeito. Eu lembro que ele era o nome pra ser o cara de Taiwan, o cara de Hong Kong, o cara dessa região. Até 2019, quando ele chega no Mundial pela J-Team, pega a FPX no Uhum. grupo e não é nem talvez demérito, querendo falar que eu não esperava tanto da FPX assim quanto, Sim. mas que eu esperava muito da J-Team e no Mundial acaba que ele joga de um jeito muito esquisito. Enfim, a carreira acaba dando uma patinada, ele vai pra China, BLG, vai pra Harry Atom, eu acho, ele WE, vai pra WE, e, e, e agora volta pra PCS não, pra LCP, pra Talon, tem essa coisa que
meio que não é a resposta porque a Talon precisava depois do Maple aposentar. Ele não conversa com o Karsa de algum modo, assim. Eles não, dentro de jogo, eles não conseguem jogar junto com o mid jungle, como o Jungia e o Honkyu Uhum. jogam. Então, em muito tempo, o Honkyu, ele talvez a maior, pô, a maior jovem talento que surgiu da região. E, pô, eu falo muito, sem muito medo do mundo todo, pô. Ele é muito cativante de ver jogar na idade e pelo talento que ele tem, sabe? Assim, não, completamente. Acho que é uma liga que teve essas grandes, né, esses grandes nomes agora e estão surgindo novos nomes. Sim, sim. Então, é uma renovação necessária que toda liga passa e que, por ser essa região que já... E não só a região, né, ali de Taiwan e Hong Kong, que agora é LCP, mas era mais PCS no passado. Mas a própria VCS, que agora se une, a LJL que se une, são ligas que sempre tiveram essa questão do, dá mole aí pra tu ver. São piores? Tá, dá mole aí pra tu ver se tu não perde. É, a Vai DK vendo se tu não a perde. DK em Então eu acho 2021 que. quase Ah, jogou pois da conta contra o é. FM. Foi um Nossa. escudo do Canyon pro. Os caras são. Assim, não tem muita história. Então, acho que justamente por ser essa liga que sempre surpreende, sempre tem essa parada que a gente aprendeu a respeitar eles, a gente aprendeu a respeitar. Acho que é uma coisa que anima ainda mais ter esses novos nomes aí aparecendo. Sim, sim, completamente. Teve esse período aí onde. O período da Talon, onde eles tinham muito potencial Unified, mas por problemas pessoais ele teve que se aposentar, mas teve esse período aí onde inclusive o Dogo surgiu, foi onde o Dogo ganhou o nome Teve dele. que aparecer, né? Uhum. Sim, sim. Quem Tem uns. diria, ele surgiu como um emprestado, né? Sim, Nossa, depois ele foi, passou foi um dos pela. melhores. Assim, uma das melhores campanhas dele É, até hoje, e ele era emprestado. os Era melhores, louco pô, isso. acasos que acontecem no. Sim. Depois ele vai pra Beyond no Beyond Gaming no Mundial e, se eu não me engano, no outro ano já tá no BLG. Onde, enfim, onde o Uzi volta e tudo mais. É. Mas esse período onde a Talon não conseguiu chegar lá. A Flash Wolves era antes disso, até eles terminarem com o time de LoL. Eles eram esse time que o Faker tinha medo, sabe? A SKT tinha medo de jogar contra porque eles realmente perdiam contra eles. Então, é um time que eu vejo voltando a trazer isso, talvez. Tem que ver, obviamente, resultados. Eu acho que First Stand já foi ótimo. Foi por detalhe ou, sei lá, uma sorte que não foram pra final. Mas, para um time que você montou, pô, esse ano e a expectativa que você tinha dentro da, talvez, comissão técnica não fosse ganhar 2 campeonatos seguidos, assim, porque você tá jogando contra, porra, Carça e Fofo, que apesar de Uhum. não estarem tão bem, são grandes nomes, são ótimos nomes. Então, eu vejo que esse MSI, ele pode carimbar muita coisa sobre eles. Ele pode carimbar muita coisa, eles têm muito futuro pela frente. Acho que vale ressaltar que. Ressaltar não, vale complementar e continuar que o carimbo deles, o resultado deles tem muito a ver com quem tá no MSI, sabe? Tem muito a ver com quem eles podem enfrentar. Como você disse da T1 e tudo mais, que pode ser o primeiro confronto deles, ou FlyQuest, depende muito de como for o play-in, mas tem essa probabilidade. E que tem especificidades dentro disso tudo, sabe? Tem questões onde eles podem ser explorados ou explorarem, sabe? Uhum. Não é. Acho que não é simples assim. Então acho que seria interessante de falar sobre, sabe? Como, não sei, a próprio T1. O próprio T1 é um time a ser falado sobre, sabe? Daí, como eu já falei, né? A T1, ela chega agora muito hypada, porque, nossa, cara, eles amassaram a HLE, tipo, bizarramente eles venceram da HLE de uma forma completamente dominante. Seu cara, beleza, bom.
os campeões voltaram, né? A galera tá nesse nível aí, tá indo por esse caminho. Mas olhando no embate contra a CFO, a CFO veio de uma jornada, né, em 2025 como um todo, muito mais estável do que a T1. E eu vejo que de um dia, por exemplo, ele é o cara pra ganhar dessa T1. Tem alguém pra ganhar, né, da T1. Caso haja esse confronto, é o de um dia. Ele pode fazer muita diferença. Tanto com uma posição um pouco mais de carry, né? Como a Lilia, tanto também como um pouco mais de criação de jogadas. Ele é um cara que ele tem muita noção de jogo, ele tem muita dominância de selva. E é um cara que é um verdadeiro maestro, assim, para suas lanes, sabe? Ele faz o que precisa ser feito para suas rotas ficarem mais fáceis, principalmente em volta do home kill, né? Então, o trabalho dele com o K-Wing é uma coisa que, pra mim, é muito admirável, inclusive. Porque, pra mim, esse meta atual, a gente vai ver como é que vai ficar na MSI, né, com essa mudança de patch, mas os metas o meta das finais, né, que a gente teve, eram metas que falavam muito pra gente, tipo, o melhor do jungle sup vai ganhar, né? Os dois que se entendem melhor, os dois que conseguem executar melhor essa dominância de mapa, porque muitas vezes a gente vê uma coisa que a CFO fez bastante, inclusive, aquele swap dos 5 minutos, joga a bot lane pro topo, isso é pra você ganhar ritmo, é pra você continuar na frente do seu adversário, ou então pra começar a ficar à frente, que assim você rota primeiro, você força ele a fazer essa jogada e é o tempo todo você um passo à frente, né? E é a partir disso que ele e o K-Wing iam ganhar o mundo, iam começar a pegar vantagem, a pegar pressão, a dominar a selva adversária, a colocar visão, a controlar objetivos. A CFO é uma equipe que controla muito objetivos e muito bem da expertise do Jundia, né? Então, eu vejo que se tem um cara pra ganhar, é ele. Nas outras lanes, eu acho que tanto o Driver como o Rash, eles conseguem ter uma boa performance com o Dora que eu conheço, né? Porque o Dora contra a HLE, contra os Zeus, ele não sei o que aconteceu. O cara ficou um monstro. Do nada. O cara surgiu como a potência que todo mundo sempre esperou que ele fosse, né? Mas eu vejo os dois top laners se dando muito bem contra o Dora. Pra mim, o Jund é o verdadeiro potencial, né? O principal diferencial pra CFO vencer. No mid, seria, né, esse duelo de fato do mid laner mais novo, né, contra a grande Lena e provavelmente, se eu não estou enganado, o mid laner mais velho, né, da competição. Então, seria um embate muito bacana de ver. O Ronkill, ele não costuma ter essa questão de como ele enfrentou o Fofo, né, por exemplo, quando ele enfrentou outros grandes mid laners. Ele não teve muito essa questão de, meu Deus, o que eu faço agora dentro do jogo? Mas nunca se sabe. Eu acho que ele tem um grande potencial para vencer, mas é o Faker, né, do outro lado. E a bot lane, cara, a bot lane de K-Wing e do. Cara, eles têm muita sinergia. Muita sinergia. Não dá pra falar que também como eles e Keria não tenham tanta sinergia. Mas o Keria talvez seja o ponto que pode dar uma desbalanceada, né, a favor da T1. Keria é um cara que, como eu falei, se a Jungle e Super que tá dominando aí atualmente, pô, Keria, ele é um dos melhores suportes do mundo, né? Provavelmente ele voltou a ser o melhor suporte do mundo, porque tem o Duro, né, do outro lado pra Genji, que tem o melhor time do mundo, né, atualmente. E ainda é um jogador muito novo, né, um jogador novato, né, de fato. Então, talvez o Keria tenha voltado a ser esse melhor suporte do mundo. E uma invenção dele, um smite, né, como a gente viu no jogo contra aquele, um livro de feitiços que ele usa melhor, um teleporte, ele é muito criativo, né, então talvez seja o ponto que eu vejo desbalanceando, não pelo K-Wing ser pior, mas pelo Keria ser o grande potencial. Então, é nesse ponto aí que talvez eu vejo a ter levando 100% a melhor, mas eu vejo um confronto super brigado, principalmente pelo Jundia, vou voltar a falar. Ele tem completa condição de vencer do Honor e vencer o jogo, né? Então, talvez seja uma matchup que eu não vejo ser tão ruim assim pra T1. E um outro adversário possível é a FlyQuest, né? A FlyQuest, olhando pelo mesmo confronto de Jungle, aí talvez seja um pouco mais pegado. Minimamente assim, por eu perceber um pouco mais da condição do Spirit pro Jundia. O Honor pro Jundia, eu já vejo que o Jundia ele consegue tirar condições melhores de situações desfavoráveis do que o Honor. Acho que o Honor depende muito mais do sucesso das lanes dele. O Jundia não.
Mas o Inspired é um pouco mais parecido com o Jundia, sabe? Ele é muito, muito, muito inteligente. Ele quem comanda as lanes dele, não é o contrário. Não são as lanes que comandam ele, que pra mim esse é o caso do Oni. E se o Jundia venceria a T1 por conta dele mesmo, eu não sei se ele venceria a FlyQuest por conta dele mesmo. Aí precisaria mais de uma forcinha de outras lanes. Aí você olha pro bot lane, o Márcio e o Búzio também jogando super bem. A mid lane, cara, o Quad, um monstro, assim. Eu acho que o Ronquil super se daria bem com ele, principalmente na lane e tal. Mas o Jundia e o Inspired bateria uma faísca boa, assim, sabe? Eu já não. O cenário de eu ver a CFO vencendo da FlyQuest, por incrível que pareça, já é mais difícil de eu ver o cenário da CFO vencendo da T1. Então, Sim, sim, são confrontos aí que, se acontecerem logo de primeira, serão, assim, loucura. sim, são Acho que a possibilidades. FlyQuest é pegado ainda mais porque é um time que sabe lidar com o filler draft muito bem. A gente tem o Bipo, que joga praticamente de tudo. Ele pode, tipo, ter aqueles altos e baixos dele, que a gente se acostumou com o Bipo ser assim, né? Sim, sim. Mas não dá pra ignorar que ele já tem impacto no jogo. Muito, O bastante. Inspired, acho que ano passado ele já mostrou que ele tem uma pool vasta. Ainda mais que o Tem o Nunu, Fiddlestick, tem o Fiddle, que foi vai ser bufado, exato. Então, eu acho que o Quad é interessante porque o Quad foi, acho que, reserva do Chove, se não me engano, que eles têm essa relação. Eu acho que é legal trazer, tipo, dois midlaners que se inspiram no Chove, tipo, se enfrentando ali. Eu acho que é uma narrativa bem interessante de ver. Tem Sim. essa questão que eu não tinha pensado, não tinha pensado. Eu acho que ele foi reserva ou ele foi do Academy, né? Não lembro da Genji. Mas tem essa questão do Ronquil, pô, tem Ele que ver no chegou, eu lembro que Chove. ele chegou a jogar porque. Não sei se você lembra, teve uma época que o Chove teve que jogar top. E aí quem assumiu o lugar do Sim, Chove foi o Quad. pode crer, pode crer. Ah, eu falei com essa questão, até um, assim, até um eu vejo o top podendo ter uma abertura ligeiramente grande ali, pra CFO e tal. Eu vejo o Jungia conseguindo fazer o que ele quer, não livremente assim, mas conseguindo minimamente fazer o que ele quer contra o Warner. E tem essa dependência do Faker que talvez seja prejudicial, dependendo Sim. da partida. O Kayung tem um negócio que você falou, ele é muito bom de engage, mas de engage. Ele é muito bom de engage. E meio que acaba aí. Não que ele seja ruim dos outros, mas o queria ele se. Ele se. Ele é tudo, né? Ele é Ele é bom de tudo, pô. tudo. Então, esse é o ponto. Ele voltando assim, a ser tão bom, ele conseguindo exercer isso no jogo, é perigoso, é perigoso. Mas é o mundo que eu vejo sendo mais fácil de controlar do que contra a FlyQuest, como você disse, porque o Jugia é o ponto de desequilíbrio da CFO. E eu vejo times parecidos em certos pontos. Na maioria, pô, são confrontos equiparados. E o Inspired, ele pode pô, fazer isso de neutralizar, talvez, o Jungia, não deixar ele jogar. Esse early game forte que o Jungia tem, em que ele cria muito pro time. E eu só posso torcer muito para que o Spired ele dependa mais das lanes irem bem do que o Jungia depende, sabe? Tipo, Uhum. Sim, sim. o Jungia ter mais confiança nas lanes dele do que o Inspired. Mas, ironicamente, talvez seja mais difícil do que a T1. Né, pois é, eu acho que tem muita dessa questão do que é engraçado que eu vejo muitas similaridades entre esses dois times. Também é uma outra equipe que diverte de ver jogando. Ver a FlyQuest jogando é muito bacana, porque também é uma outra equipe que dá liberdade, o que eu sinto, né, de fora.
dar liberdade para os seus jogadores jogarem de coisas diferentes, de dar confiança, né? Assim como a gente já falou, né? O caso do Ronquillo, que parece que ele tem uma super rede de apoio lá dentro, que é um jogador muito novo, mas que com essa confiança que os jogadores dão para ele, que a comissão técnica dá para ele consegue performar melhor. Eu vejo assim, meio o Márcio. O Márcio, ele era um novato no ano passado, né? Ele é um cara que, o Whipple, né, na entrevista da final lá da LTA Norte, ele falou, cara, o Márcio, ele é nossa criatividade, né? O nosso motor, ele que traz o time para frente, né? Que dá ele que traz algumas sacadas, né? Que às vezes eles não pensam. Então, essa geração de jogadores novos sendo protagonistas, né? Eu acho que vejo bastante similaridades, a questão dos drafts mais divertidos, a carisma também. Então, talvez seja, por ser o time mais parecido, né, com a CFO, talvez seja a equipe que mais daria trabalho para eles, né? Nessa primeira fase que a gente está pensando nos possíveis adversários. Tanto pela questão de serem muito dominantes e objetivos, é uma equipe que, apesar da dominância no começo do jogo e criar grandes vantagens, nem sempre são equipes que precisam ter lutas para criar vantagens. Como tem algumas outras, né? Por exemplo, eles conseguem pegar vantagem nos conceitos básicos. Os conceitos básicos deles são muito bons. Então, farm, né, do mid lane, controle de objetivos, os tempos que eles nunca ficam atrás do mapa, né? Então vai ser um embate muito bacana e talvez nessa primeira fase seja um adversário mais duro, né, contra a Flying West. Você tem também a BLG, né? Que a China para mim é uma grande incógnita, sendo sincera. Eu não faço ideia o que vai ser da BLG e da Aeon's Legends no MSI. Porque é uma liga que tá muito pegada, tá tudo muito brigado, tudo muito equilibrado, né? Na liga que favoritos caíram, né? JDG, TES, que teve aquele vexame, né? Todo mundo falou, principalmente o pessoal da China falou sobre o vexame deles do First Stand. E eles foram sendo derrubados, né? A IG que foi quase, bateu na trave, mas também é uma equipe que se renovou um pouco, né? E aí a Aeon's Legend chega como uma grande potência, como o Seed 1, né? Contra, do outro lado, né? Tem uma BLG que teve que se adaptar, teve que mudar o jungler ali no meio, sendo que eles já tinham mudado o jungler para começar esse ano e tiveram que mudar de novo, né? Então, e é um jogador muito novato, o Beichuan. E aí, pô, o Beichuan sofrendo o que sofreu na LPL para jogadores mais experientes, eu vejo ele sendo completamente engolido pelo Jundia. Sim, bom, o que os outros jogos mostraram, sabe? Eu vejo ele, tipo, sendo muito dominante contra o Jundia, sendo muito dominante contra o Beijuan. E vai ter um duelo legal ali do Bin, né, contra o Driver e o Hess. Acho que ambos conseguem performar bem contra. Mas o Bin é sempre um fator, né? Com o Jax, inclusive, bufado. O Jax foi bufado agora nesse patch mais recente. Já faz uma diferença. O Bin gosta bastante desse campeão. Na bot lane eu acho que vai ser uma matchup bem bacana. São dois duos que tem muita sinergia com 2v2 muito bom, né? E o Knight, que atualmente, né? Agora com a Aeon's Legends, talvez essa figura esteja começando a mudar, mas o Knight sempre foi a grande promessa, né, da mid lane da chinesa, né? Então, vai enfrentar a grande promessa da mid lane agora da LCP. Então, também vai ser muito bacana, mas mais um confronto que é pro Junji amassar, assim. Se tem uma lane pra desbalancear, é a jungle, e é o que pode acontecer. Sim, sim. Ele é um dos pontos, assim, se ele conseguir lidar com o Spirit, se ele conseguir... O que eu acho que ele consegue contra o Honor, contra o Bechuan, eu acho que é mais simples de se ver, de se analisar. Eles já se enfrentaram até provavelmente na LPL. Sim. Não lembro se o Bechuan já estava na TT na época da Heratomo, mas o Honkyu também ser estável no sentido de, tipo, eu vejo ele perdendo pro Knight em lane e sendo uma disparidade, entende? É, pode ser um perigo, mas nessa questão da BLG, por exemplo, é o que pode desbalancear. No bot eu vejo algo mais de boa, mais alcançável, não é nada possível. Sim. O top é muito
parecido, apesar do Bin ano passado tá, pô, tão absurdo. Então, eu não quero colocar tudo na questão do Jundia, não quero colocar tudo na questão do Sim. mid jungle, mas eles, eles fazem o time girar, sabe? Eles fazem o Sim, time é girar. sobre eles, é bastante sobre ele, né? Sim, sim, sim. É, o, e no geral é onde eles podem ou não sofrer. O resto, o resto eu acho que eles conseguem lidar melhor, talvez. Um, uma McCoy, talvez os piques do Mirin podem ser algo a se ver, a se temer, Sim. mas nossa, é situacional, sabe? É, eu acho que ainda assim é mais de boa. Tem o Ah, El Yoy aí contra um Jundia também que ia ser bacana. Que sim, é outro jogador que tem muito caráter de carry também, né? sim, sim, sim. Então também ia ser Tem. São bem dois da hora. Eu times. vejo, como um todo, eu vejo o time da CFO melhor. Nas outras lanes em si, né? Mas a duelo da Jungle ia ser bem Sim, engraçado, bem divertido. Ia sim, ser sim. maneiro. Sim, o Jun ser esse cara gigante ao mesmo tempo que é muito importante, é muito, muito bonito de ver. É perigoso pra eles, perigoso pra eles. Fica tudo muito na mão dele, né? Sim, É delicado. Eu acho que, por exemplo, a bot lane da Koi é muito boa, mas não sei. Eu vejo um pouquinho mais de vantagem pro Dogo e pro K-Wing pelo trabalho do K-Wing, eu acho, e pelo Dogo ser um jogador bem estável. O Supa e o Álvaro, eles têm mandado muito bem agora, mas eles mandaram muito bem no fim da liga, sabe? Pra mim, acho que a estabilidade da CFO pode derrubar gigantes aí, porque eles sim. trazem bastante disso. No mid, o Jojo também é outro jogador que melhorou muito, mas pra mim o Ronkill, ele tem um diferencial de que a MCOI, quando o Jojo não tá muito bem, quando ele não participa muito do jogo, fica tudo muito nas costas do Aioia. E a gente já conversou aqui que quando o Ronkill não vai bem, tipo, não é nem que ele, nossa, fidou, caramba, 0/tudo. Não, é quando ele não consegue pegar aquela vantagem inicial da rota. O time continua estável, o time continua trabalhando bem, o time continua ali com o Jundia sendo, né, esse jogador principal, esse mecanismo principal. Então, talvez para a CFO nesse cenário desastroso, um pouquinho melhor para eles. E aí no top, o Mirin tem essa questão dos piques diferentes, mas nada que o Drive e o Rice não consigam lidar também. E a Jungle que seria um embate bacana, porque eu gosto muito dele, olha, eu achei ele um máximo assim como jogador, achei ele que traz essa questão de ser um jogador carregador muito forte, assim como o Junja também, até mesmo com tanques, né? O Junja, ele é um carregador, ele é um carregador de essência. Então, acho que seria bacana. Seria. Talvez a CFO tenha lanes melhores, na minha opinião. Lanes mais estáveis, vou continuar batendo esse ponto. Constância, pra mim, é o nome da CFO. Mas na Jungle, ia ser, ia ser Vai ser, divertido ver um confronto entre eles. Será que a gente vê? Pode ser, né? Pô, não duvido, pô. Caindo assim, espero que não caiam. Mas caindo pra Lauer, talvez seja mais possível. Sim, verdade. É uma MSI com bastante histórias boas e ruins de jungles. O Tarzan ganhando finalmente. Cara, é É, verdade, tá? entendeu? Quem diria, né? O Jungia sendo tudo isso, depois de sair da China e tal. E não é nem porque é uma região tecnicamente mais fraca, é porque ele é tudo isso. O Inspired sendo o melhor europeu fora da Europa e dentro da Europa mesmo, em qualquer lugar. Sim, O Skillmond, ele subiu. Subiu não, ele veio da BDS pra G2, uma expectativa muito grande. Talvez não tenha sim. atendido tanto, mas é uma história, assim, também. O Bechuan Ainda é um mesmo. jogador que tem muito prodígio, muita lenha pra queimar ainda, é muito prodígio. E o próprio Bechuan também, né? Sim, sim, são histórias muito boas. A Talon, pô, a Talon não, a CFO, eles são muito estáveis, mas tem o lance de eles trabalham tão bem a questão de se adaptar e de um jogo pra outro, ou de uma semana pra outra, não vai ter semana, né, mas de um dia pro outro, Uhum. eles aprenderem com os erros, a questão deles terem sido
terem acabado invictos no split regular. É, foram 7 séries que eles ganharam invictas, Sim. droparam 2 jogos, e aí chegou o playoff, e 2-0 pra Talon em cima deles, eles conseguem o reverse sweep, e Nossa. exato. Foi histórico. Foi histórico. Foi muito foi muito foi história que foi Não, difícil de depois do ver. 2-0 eles fazerem o reverse sweep foi Sim, loucura. isso em cima da questão de se adaptar. Na outra semana eles já voltam diferente, ainda assim é 3-2 pra eles, porém, porém, porque eles brincam demais, pô, eles brincam demais, não desmerecendo a Gama, mas eles gostam de brincar. Sim, E brincam bastante. Às vezes até mais do que deveria. o mundo de Django é sacanagem, pô, mas ganhou. E mundo de Django é na mão de um dia que, em questão de adaptabilidade, tipo, é, é tudo MD5, é tudo Fearless Draft. E o tanto que eles têm de campeão pra jogar, sabe? Se a questão for campeão, eles têm, sabe? Eles têm o que for. Eles têm os picks mais comuns, não, mas de destaque deles, de cada um. Porra, a Kindred absurda do Jundia que por alguma razão deixam aberta. E tomara que continue deixando. É, E uns piques que às vezes não fazem tanto sentido. Você não vê tanta intenção de, pô, nossa, eles ganham com isso, como foi Smolder e Aurelion juntos, que em um jogo 3 quando você tá perdendo de 2-0 é esquisito pegar, pô, algo tão dependente de uma única questão, scaling. Então, eles se adaptaram. Aí no jogo seguinte, o Honkyu pega aquela Camille por algum motivo e funciona. Eu Sim. vejo em um campeonato que não é tão longo, talvez, que você vai enfrentar menos adversários diferentes e tipo, você vai enfrentar T1, talvez, pô. Você enfrenta 5 vezes no mesmo dia, mas tem que se preparar contra eles especificamente. No outro dia, não necessariamente é contra, enfim, outro time, como seria no Suíço. Mas Sim. eu acho que eles têm pontos que são muito favoráveis pra eles. Mas, de novo, os pontos são favoráveis pra eles, pô, eles se tornam tão prejudiciais na expectativa. O Jungia e tal, tudo mais. Uhum. Mas é um bom MSI, é um bom MSI, pô. Espero grandes coisas. Não, e apesar de ser um campeonato mais curto, né, com menos times, se comparado ao Mundial, por exemplo, é um campeonato de MD5, né? Então, vai valer muito sobre adaptação. E a história recente que a gente tem da CFO é eles se dando muito bem nessa adaptação. Sim. De reverse sweep, de chegar numa final, ganhar por 2-0, se ver num 2-2 e ganhar o quinto jogo, sabe? Então, é uma equipe que pode sempre. A galera sempre tem que ficar de olho, né? Em todas essas situações de que. Olha o retrospecto recente da equipe, olha como é que eles vieram dominantes, olha como é que eles conseguem se dar bem, olha como é que o Fearless Draft deles funciona, a questão do revezamento, né? Então, muitas nuances que eu sinto que são mais benefícios para eles do que prejuízos. A questão do pet, como a gente já falou, a questão que é uma equipe que tem esse molde de ter talentos ao mesmo tempo que tem experiência. Para mim é o molde perfeito atualmente no League of Legends. Então, são muitas nuances, sabe? Tá tudo muito encaixado para eles de fato despertarem como a grande potência, porque aos poucos eles vêm pegando poucas coisas. Pegaram uma vaguinha no passado, no Internacional. Foram muito bem. Agora no First Stand já desse ano, quase chegaram na final, sabe? Mostraram pro mundo, né, o carisma que eles têm. Agora talvez seja o ponto para de fato virar a chave e falar, pô, a gente tá aqui, agora vocês vão ter que começar a respeitar a gente. Nós somos uma equipe que merece estar no topo. E talvez seja essa questão da união dos eventos seja justamente nesse momento agora, onde eles são bem, onde são a única equipe que veio do primeiro internacional do ano, onde é uma equipe que se dá muito bem com esse meta,
que tem um mid jungle super apurado, que mescla a experiência com a juventude, que tem um duo sup jungle também que funciona bem demais nas lutas, uma equipe que consegue virar jogos, virar situações. Aquele jogo 3, né, contra a Talon, se eu não me engano, foi o jogo do Smolder. Se eu não tô enganada, foi o Smolder contra a Senna, que eles começaram perdendo, que tinha o Aurélio ao sol do Ronkill. Eles começaram Sim. perdendo de uma forma, assim, bizarra. Eu falei, Eles, pronto, se eu não me engano, 3-0. até o ponto que você vê de novo e fala, pô, aqui eles viram, tava tipo, em kills tava 7-14 pra Talons, tipo, Não, aí, bizarro, era muita é, vantagem. aí o Ronkill ele dá uma ult absurda e eles começam a virar e vai rapidão, vai rapidão. E mesmo sendo Smolder, tem esse negócio do Dogo, o bicho é o showman do negócio, ele, É. ele tá de Smolder, mas ele quer tá lá, ele quer ir pra cima e ele não tem muito Ele medo é uma dessas AD Carry coisas. com muita presença, tipo, ele tem Ele é. aquele tom agressivo, assim. A gente tava revendo aquele lance dele de Draven em 2021 ou foi 2020? Ele jogando Foi. de Draven. Foi 2021 na Beyond contra a Unicorns of Love. Que ele Que ele é tá o de Draven que Draven. flecha pra frente, tipo assim. Sim. Draven é aquele boneco, você tem que ser cauteloso, porque você tem que se manter com os stacks, mas você tem que ser agressivo. E acho que ele é um cara que entende isso, no geral, como se uma AD Carry, assim. E o time funciona em torno disso, né? Não é como se fosse aquele cara que faz isso e o time, meu Deus, não sabe o que fazer. Não, o time conseguiu se adaptar a isso, né? Que ele é o cara que realmente se coloca mais pra frente. O EZ dele também, que é muito famoso, né? Porque ele é esse cara mais agressivo, né? Então é uma coisa que os jogadores, eles se encaixam muito bem. Então, talvez esse seja o elenco que vai, digamos assim, sair da sombra da Flash Wolves e criar uma nova tendência, um novo futuro para a Sim. região. Talvez seja esse elenco. Eu vejo bastante ele fazer isso por conta dessas qualidades que a gente comentou. Os, os Astros querem. É o primeiro ano da nova liga. Eles já são Isso. bicampeões. Eu vejo um futuro onde eles não são só dominantes na liga, mas são um time pra você ter medo internacionalmente, pra China ter medo. A gente falta muito pra chegar lá, mas não duvido que um dia chegue. A questão é como eles mantêm o elenco, como eles trabalham o elenco durante os anos, porém isso aí é outra história. Mas eu acho que, tipo, a gente conseguiu falar de muita coisa, porém, talvez algo que eu acho que é necessário falar pra talvez fechar, não sei, é sobre o Shawi. O Shawi, ele é de 3 ou 2 gerações atrás. Ele começou a região do Pacífico praticamente. Depois da TPA, obviamente, ter ganho mundial. O Shawi dividiu posição com o Ashdor e tudo mais. Ele acabou indo jogar na Hong Kong Attitude. E acabou flertando com a ideia de ser coach e virou coach. É o treinador, é o head coach deles atualmente. Por alguma razão ele pintou aqui no Brasil. O bichinho é louco. Sim. Pintou no NA. E lembro de uma entrevista dele desse ano, inclusive, em que ele fala que não era um time bom o que ele tinha no NA. Ele não fala isso, mas tipo, não era um time bom que ele tinha no NA. Era um time que não se deu bem. Porém, ele fala de como ele, apesar dos pesares, ele aprendeu trabalhando no Ocidente. Ele fala de como o modo de pensar é realmente diferente dos times entre Ocidente, Oriente e tudo mais, Ásia e tudo mais. E dá pra ver isso até na prática, você vê nas comunicações que eles liberam. O modo como ele aceita a Camille do Hongkyu, que ele não é questionar que o Hongkyu é inquestionável, mas ele não questiona porque ele sabe que ele tem que dar esse valor, essa moral pra um moleque que tá começando e tá superando muita expectativa, sabe? Ele só fala, pega, mano, pega, cara, não tô nem aí, pega. E o Hongkyu consegue performar e eles ganham, o Pixie paga, e o Shawi e o Lala, que é o assistant coach da CFO, eles
tem essa ideia de. Que o time todo tem, na verdade, que a gente acabou falando. De. É, é muito clichê, mas de família. De tipo, a gente tá aqui porque a gente quer jogar, mas porque a gente quer estar junto também. É, um dado não, um fato muito bestinha, mas muito curioso. É, Flying Oysters, acho que eles já falaram em algum momento de onde vem Flying Oysters, mas Flying Oysters é do banco CTBC em Taiwan. E o moto do banco é Family. E Ah, o Kevin, que é o. Ele monta o time e tudo mais, ele funciona mais ou menos como o manager deles. Ele. Ele fala de como. O porquê Flying Oysters. Porque, pô, pessoal, caralho, ostras voadores, o que que tem a ver, pai? Mas é porque algo como em mandarim, quando você fala Flying Oysters em mandarim, soa como family, tipo family, algo assim. E você consegue ver no logo da CTBC, escrito family. Então, é tão. São os fofo. astros. São os astros se alinhando, porque é muita coisa junta pra dar certo. Espero que dê certo. Assim, não vou estar decepcionado se não forem, pô, top, sei lá, top 2 top 4. Top 2 já é muito, já é mais, pô, já é mais diante, Sim. mas top 4 se não forem também, não vou mais ser uma decepção. Eu acho que não era pra eles estarem em tão bem. Assim, se você fosse ver o elenco ano passado e projetar pra esse ano, não era pra, pô, esperar um top 4, entendeu? Agora. É um time que eu vejo pegando top 4 agora, pegando tricampeonato na LCP, pegando talvez um top 8 que a FlyQuest pegou ano passado. Sim. E, e sendo esse lance aí que a Manu acabou me lembrando que é a Tríplice Coroa, sabe? É o único time que pode, talvez. Não, o único time que pode. O único time que pode ganhar os 3 splits regionais e tá nos 3 internacionais no mesmo ano, esse ano, né? É, é muita estrela para as coisas não acontecerem. Pô, espero que aconteça. São muitas estrelas, né, pra É, aparecendo. Muito bacana você falar esse negócio do Xiaoyi, porque eu acho que pra você ter um time de desenvolvimento de talentos, você precisa ter uma comissão técnica que acredite nisso. Não basta você falar só da boca pra fora ali. Ah, não, vamos desenvolver sim. Você tem que acreditar nisso, né? E o Xiaoyi realmente, acho que ele vestiu essa camisa. É louco, né, pensar que ele passou pelo Brasil, né, pelo circuitão. Ele passou aqui um tempo atrás, alguns anos é, atrás. Então, ter alguém como ele lá nessa equipe que confia nos jogadores é receita para o sucesso, assim, sabe? Eles têm todos os ingredientes na mesa, já misturaram, agora resta saber o que essa mistura aí vai dar. Se vai dar sim. uma comida boa, se vai dar uma comida que ainda precisa um pouco mais de ficar no forno, ainda precisa fermentar um pouco mais. Eu sinto que é uma equipe, como um todo, muito legal. É uma liga, né? Muito legal. Uma liga que, como a gente falou, eu acho que quem é mais das antigas, que acompanhou a época do Flash Wolves, ou até mesmo quem acompanhou a época da Taipei, tem um pouco desse carinho, mas a galera que chegou mais recentemente, né, galera que já acompanha o LoL faz assim, sei lá, menos anos, 3 anos, 4 anos, eu vejo que é uma liga que passa meio fora do radar, sabe, da galera. Então, que eles consigam ir bem para aumentar ainda mais essa popularidade e que a própria liga também se importe um pouco mais em expandir, né? Porque eu sei que o público deles é enorme, gigantesco, né? A própria China também assiste muito, né? Os jogos deles são bem próximos, né? Geograficamente. Então, eu sinto que esse pode ser um momento onde eles começam a explorar um pouco mais a questão da liga que eles têm, do time que eles têm, um time super carismático, a GAN. Será que eles sabem o quanto a gente fala da GAN? Será que eles têm noção do quanto a GAN é um problema, é uma pedra no nosso sapato que a gente fala sobre eles todo dia, sabe? Será que eles sabem da questão da. Como a gente conhece a Talon também, outra equipe que sempre foi muito carrasca. É uma liga como um todo que tem uma história, né, contra a nossa liga brasileira, nossa liga agora da América Sul, né? Então, É que a eu acho que eles própria. poderiam ter um pouco mais de intenção. Sim. Não, é que só. O pequeno. A própria Flash Wolves foi uma pedra no sapato em 2015 pra PEN. Perfeito, Então, pô, tá tudo perfeito. ligado, tem como. Mas. Desculpa, se
Vocês Não, é querem. isso mesmo que eu ia falar, que acho que é uma liga que eu acho que tendo esse passo a mais agora da CFO, que tem tudo para ir bem, como já falamos, patch, condição do meta atual, como eles estão bem, o Jun já sendo destaque, o Ronkill crescendo cada vez mais, tem tudo para eles, de fato, conquistarem seu lugar ao sol, e aí o mundo todo vai dar mais atenção. Porque até então eles são lendas em ascensão, sabe? Eles são jogadores em ascensão. E aí, basta uma vitória contra uma T1, uma vitória contra uma BLG, um top 4 no MSI, pra acho que de fato o mundo voltar a olhar pra LCP agora, né? Atual LCP que no seu ano de estreia já tá dando muito certo. Sim, sim, sim. É, é, se a Manu quiser complementar com algo, ou a própria Tabs, é, está aberto, obviamente. Eu sinto que, tipo, a CFO, eu acho que é o time que ali, dentro de todos ali na MSI, ele ainda, tipo, parece que as pessoas olham e não dão tanta atenção pra eles. Porque, basicamente, foi. Tem a Gen.G ali, a T1, a Fúria que ganhou pela primeira vez, né? Nós temos a G2, que sempre é destaque, a Koi, que surpreendeu ao ganhar o Alec, a nossa BLG, então meio que é difícil tipo, as pessoas olharem para a CFO porque ela tá meio estrela, só que as pessoas acho que às vezes não entendem que nós temos o único sobrevivente do First Stand ali, que vem numa crescente, sabe? E eu acho que elas vão ter uma noção quando chegar na hora do jogo, de verdade. Sim, sim, Quando sim. eles começarem a derrubar os gigantes, né? Então, Sim. acho que talvez seja esse o momento. Acho que tá tudo se encaminhando pra eles conquistarem isso. Tá, torço muito para que sim, pô. Eu, assim, acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Acho que os pontos bons e não ruins, mas para serem observados e tudo mais. É, se vocês, pô, tiverem mais vezes algo a acrescentar e tal, tudo mais. De novo, eu já falei bem, estão abertos só para garantir mesmo. É, ou, se não, se quiserem só se despedir, não sei. Eu vou falar por mim que eu tô com. Acho que não é uma expectativa ruim, sabe? Não é aquele negócio, meu Deus, se eles forem mal, vão me decepcionar, né? Mas eu tô com um sentimento bom sobre essa equipe, acompanhando eles, né? No first stand, no primeiro split da LCP, nesse segundo split agora. Eles me mostraram tudo, sabe? Resiliência, dominância, jogadores que aparentemente estão felizes de jogar junto, e esse é um perigo que as pessoas às vezes não percebem, mas jogadores que estão felizes de jogar juntos são muito perigosos, muito perigosos. Eles são super carismáticos, é a questão do driver, acho muito bacana. O fator surpresa da troca de top lane. Sempre pode pegar alguém de surpresa. Antigamente tinha uma coisa mais definida, Rash, dano, driver, tanque. Agora não é mais assim. Então, é uma equipe que passa por debaixo do radar das melhores do mundo. E eu sinto que, a partir de agora, eles não vão mais passar por debaixo, sabe? As outras equipes vão começar a perceber. Até não só a equipe, a comunidade como todo vai começar a perceber que é um time que já tem muito potencial, já está mostrando isso, e que tem talvez os futuros, né, grandes nomes da liga daqui para frente. E eu quero também agradecer o convite de vocês. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelo projeto. Eu sei que é uma coisa bem delicada, vocês têm que fazer por vocês mesmos, mas é muito legal ver pessoas que se importam, né, amam tanto League of Legends a ponto de você tocar um projeto com amigos, ou até mesmo sozinho, né? De você mostrar o seu amor aí pela liga, de você correr atrás, de tentar, né? Mostrar o quanto que é um time, é uma liga que faz tão bem para vocês. Eu sempre gosto de falar que
acompanhar ligas internacionais sempre foi uma parte muito grande do meu eu como League of Legends, né? Como uma apreciadora de League of Legends, eu comecei a assistir antes de jogar. Eu comecei a gostar de assistir antes de gostar de jogar. Então, sempre me chamou muita atenção isso. Fui meio que uma pessoa que hoje em dia leva a minha vida com League of Legends, mas que antes era só uma fã, que gostava de comentar sobre ligas internacionais. Então, parabéns pelo projeto de vocês, espero que dê muito certo. E principalmente vocês se sintam felizes. Já é um projeto muito nobre de vocês quererem aproximar a nossa comunidade a uma outra liga, a um outro time. Já por si só, acho isso já super bacana. Quero agradecer pelo convite e desejar sucesso aí e que a gente possa fazer essa troca muitas outras vezes, que eu amei conversar aqui com vocês. Obrigada, vocês me ensinaram muito também. Muito obrigada. Isso. Acho que vai ser feliz agora. Então, pô. Mas, mano, se você quiser falar algo e tal, eu acho que eu queria terminar com um detalhe, sei lá, um ponto que eu lembrei agora, tal. Acho que ia agradecer a Tabs, né? Porque aceitou nosso convite, tudo. Ela foi uma fofa. Foi muito gostoso esse papo. Acho que, tipo, todas essas análises, sabe? Tipo, comparar com outras ligas. Eu acho que vão fazer as pessoas perceberem mais o seu ponto, tipo, no geral, né? Ok. Pô, eu queria muito agradecer a Tabs, pô, caramba. Ela ajudou na outra ideia que a gente tinha e tal da PacGo, ano passado, que ela participou se para português, das previsões e tal, de quem ganhar a liga, quando era PCS, o último ano da PCS. Pô, é muito, muito nobre da parte dela e tal. Porque a gente tá tentando e tal. E, enfim, agradeço muito, fico muito feliz. Agradeço muito a Manu por, pô, estar no projeto também junto comigo e tal. Peço para quem quiser aí, para quem gostar de ler, que leia os textos dela, porque se você não percebeu São ainda, ótimos, leiam, são ótimos. viu? De verdade. Tem em português e tem em inglês, então tem jeito. Bilíngue. E espanhol também. Espanhol, Aí, viu? caralho, pai. Não tem jeito, é poliglota. Tem jeito. Pega nós nunca, porra. Vocês. Então, tem as roupas delas aqui. E, enfim, agradecer a quem viu e tudo mais até aqui, quem ouviu e tudo mais. É um projeto muito, muito legal, muito importante. É uma liga muito significativa pra mim e pra nós. Então, só queria terminar falando que a gente falou muito de jogador e tudo mais. No fim, eu acabei tocando no ponto do Shawi. Gostei de lembrar que o Shawi dividia a posição com o Astdor, assim como o Driver divide com o Rest. O Shawi é geracional, é uma geração que, tipo, começou a dar mais olhos pra região. E basicamente, como não são só os jogadores, o Shawi, o Lula que tinha dedo no Academy ano passado, ele era um dos coaches. Hoje em dia ele é assistente coach do Shawi. Então, pô, são figuras muito importantes para CFO, junto do próprio Kevin. O próprio Kevin, que era parte da comissão técnica do Academy ano passado, se não me engano. E ele viu o Honkyu de muito perto, desde sempre, sabe? Ele tem muito orgulho do Honkyu. Então, é muito bonito o amor dele pelo jogo, pelo LoL e tudo mais, pela liga, pelo time. E, enfim, o Lala hoje em dia tá no time principal. O Kevin, que tava no principal, acabou indo pra Academy e montou junto com o Lala e outras pessoas, esse time que, pô, tá absurdo. Então, acho que todo mundo ali, pô, merece muito conseguir bem e tomara que vão bem. Mas eu acho que é isso, pô. Muito obrigado pras duas, muito obrigado pra geral. E eu tenho a agradecer, pô. Valeu mesmo, valeu mesmo. Tchau. Valeu, galera. Continue acompanhando a galera, pessoal do Flying Pearls. Tamo junto. Obrigado. Valeu.